Sabe aquela criança que cai muito, tropeça com frequência? Isso não é só falta de atenção e também não é algo que você deve simplesmente esperar passar. Na verdade, isso pode ser um sinal muito importante do desenvolvimento do corpo dessa criança. E agora eu vou te explicar exatamente o que pode estar por trás dessas quedas frequentes, de forma clara, técnica, mas fácil de entender. Então, antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo, porque hoje aqui eu vou te explicar o desenvolvimento infantil de um jeito que você não vai encontrar em outro lugar. Existe uma ideia que é muito comum de que cair é normal, a criança cair muito, que é só uma fase ou que a criança é um pouco desastrada. E sim, as quedas, elas fazem parte do desenvolvimento infantil, principalmente nas fases iniciais. Mas quando isso acontece com muita frequência, quando a criança parece sempre instável, quando ela não consegue se organizar no movimento, isso deixa de ser algo esperado e passa a ser um sinal de que o corpo pode não estar bem organizado. E aqui entra um ponto muito importante: cair não é o problema, cair é o sintoma. Para a gente entender isso melhor, nós precisamos entender como o corpo se organiza para o movimento. Antes de correr, antes de pular, antes de brincar, o corpo ele precisa de uma base e essa base ela é formada pelo tônus muscular adequado, pelo controle postural, equilíbrio, coordenação. Quando essa base ela está bem organizada, a criança se movimenta com mais segurança. Ela consegue ajustar o corpo, reagir, se proteger, recuperar o equilíbrio quando é necessário. Mas quando essa base ela não está bem desenvolvida, o corpo ele não vai responder rápido, ele não consegue se ajustar, se organizar e aí as quedas começam a acontecer. E geralmente aquela criança que cai muito, ela não apresenta só esse sinal. Existem outros sinais associados que muitas vezes passam despercebidos, como um cansaço rápido nas atividades motoras, dificuldade de manter a postura sentada por mais tempo, preferência por atividades mais paradas. Essa criança vai evitar correr, pular, subir em brinquedos. Se jogar no chão com frequência também pode ser normal, mas parece essa criança mais molinha, com pouca firmeza no corpo. Tudo isso está relacionado com a organização corporal. Não é preguiça, não é falta de interesse, é o corpo tentando funcionar com uma base que ainda não está bem estruturada. E aqui entra o olhar da psicomotricidade. A psicomotricidade ela não observa apenas o comportamento, ela observa o funcionamento corporal global. Ela investiga como está o tônus dessa criança, se ela consegue sustentar o próprio corpo contra a gravidade, como está o equilíbrio dessa criança, se ela consegue se organizar no espaço, se ela tem um repertório motor adequado, porque muitas vezes o que a gente vê no comportamento é só a ponta do iceberg. Por baixo disso existe um corpo desorganizado e esse corpo impacta diretamente na atenção, na aprendizagem e na autonomia, na participação das atividades também. E, inclusive, se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, já curte esse vídeo agora, porque isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E também não se esqueça de inscrever no canal, porque eu sempre trago esse olhar aqui que vai além do comportamento. Quando isso não é observado, a criança ela pode começar a evitar o movimento, ela pode perder a confiança no próprio corpo, pode se sentir insegura, pode até ser vista como uma criança desatenta, preguiçosa ou desajeitada, quando na verdade ela só precisa de ajuda para organizar o corpo. E isso é muito sério, porque quando o corpo ele não está organizado, a criança ela não consegue explorar o ambiente com qualidade de forma funcional. E isso impacta diretamente o desenvolvimento global. E a boa notícia é que isso pode ser trabalhado. Através do quê? Através de uma intervenção psicomotora adequada. É possível a gente melhorar o equilíbrio, a estabilidade, o controle corporal, a coordenação, ampliar o repertório motor dessa criança e principalmente dar mais segurança para essa criança se movimentar
E aí, quando o corpo se organiza, o desenvolvimento acontece com muito mais eficiência, porque o corpo é a base das funções superiores. Então, se o seu filho cai muito, não ignore esse sinal. Observe, olhe para o corpo, porque nem tudo é comportamento. Às vezes é o corpo que está pedindo ajuda. E quanto antes isso for compreendido, melhores serão os resultados dessa criança nesse desenvolvimento infantil adequado. Se esse vídeo abriu a sua visão, se te ajudou a entender melhor o seu filho ou o seu paciente, se inscreve no canal agora, curte esse vídeo e compartilha com outras mães, pais e profissionais, porque essa informação pode mudar a forma como muita gente enxerga o desenvolvimento infantil. E aqui você vai aprender sempre a olhar além do comportamento e entender o corpo como a base de tudo. Até mais!